Então, meus amigos, nós retornamos para mais uma fala dentro do quadro Filosofando em Doutrina Espírita ou em Espiritismo. É preciso entender que o Espiritismo surge na segunda metade do século XIX, no início já da segunda metade, na França, mas ele também é resultado não só da revelação dos Espíritos, conforme nós sabemos através das múltiplas manifestações que surgiram espontaneamente nos círculos sociais franceses, mas ele é também fruto de uma cultura que desenvolveu na França, especialmente a partir de 1637, quando René Descartes, o grande filósofo francês da Era da Razão, publicou seu livro O Discurso do Método. Fazendo uma retrospectiva nessa história, René Descartes diz, ou melhor, diz o seu biógrafo, que ele sendo em 1619, na noite do dia 19, ou melhor, do dia 18 de novembro de 1619, ele sendo um soldado francês, estava acampado na cidade de Ulm, numa operação militar, e ele teve um sonho. Esse sonho ele chamou de um sonho revelador, e ele disse que lhe aparecera o Espírito da Verdade e lhe revelara uma ciência admirável. Ele chamou a esse conhecimento de ciência admirável. Era 1619. Lembremos que no ano de 1600, Galilei já estava passando ou introduzindo o seu processo de conhecimento, de estudo a respeito da astronomia, e estava sendo vigiado pela Inquisição, e que no ano de 1600, nesse mesmo ano, Giordano Bruno foi queimado vivo por falar questões que agrediam a Igreja, ao princípio da Igreja Católica. Então, quando Descartes recebe, entre aspas, essas informações, esse fenômeno nós iríamos estudar depois com Kardec com o nome de mediunidade onírica ou sonambúlica. É uma das mais puras formas de mediunidade, porque ela está quase sempre isenta do preconceito do médium. E nós temos uma grande literatura espírita que fala a respeito, mas que também foi produzida por esse processo, que é a da famosa médium Ivone Pereira, que era uma médium sonambúlica. Bom, é verdade que Descartes não sabia dessas questões. Imagina, em 1619, como poderíamos entender isso a não ser uma coisa mística, sobrenatural, etc, etc. Mas ele, como sendo um indivíduo racional, ele anotou essas informações e foi, ao longo do tempo, ele foi escrevendo a sua filosofia, que nós conhecemos hoje como a filosofia do cartesianismo. E ele então publicou em 1637 o livro O Discurso do Método. O Discurso do Método é uma obra extraordinária porque, para a época, ela ensinava o homem a ter racionalidade, a que ele não acreditasse nas crendices, naquilo que no disse-me-disse, que era o costume das igrejas, da doutrina escolástica da igreja na época. E é depois de Descartes que vai desenvolver o pensamento de que o homem tem que pensar por si mesmo. E com o evoluir do tempo, vai surgir ou vai dar essa filosofia dele a base para a sustentação de novas ideias que surgiriam com os iluministas, como Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, que foram pensadores que abriram mais o leque
da racionalidade, dos questionamentos a respeito da vida, e propuseram, como Rousseau no Contrato Social, uma nova ordem social, como pudessem as pessoas questionar o status quo em que estavam envolvidas. E esse caldo de cultura vai desembocar já no século XIX, quando começam as manifestações espíritas, e ele vai dar a base para que Allan Kardec pudesse trabalhar as informações recebidas dos espíritos por um crivo que não fosse do misticismo, do religiosismo. Então ele traz sob um foco essencialmente cartesiano. Nós vejamos, por exemplo, que ele lança em 1857 o Livro dos Espíritos. Mas a primeira pergunta é uma pergunta estritamente cartesiana. Ele pergunta: o que é Deus? E nós nos perguntamos, se vivêssemos naquela época, numa época de grandes crendices religiosas, católicas e arraigadas no imaginário popular, se nós poderíamos pressupor uma pergunta dessa se nós não estivéssemos imbuídos do princípio cartesiano. Porque o princípio cartesiano diz o seguinte, que para que nós aprendamos alguma coisa sobre alguma coisa, é necessário que nós esvaziemos-nos de todo e qualquer pré-conceito, ou um conceito prévio sobre o assunto, e a partir do zero nós começarmos a questionar as informações recebidas, eliminando as possibilidades e as impossibilidades. E Allan Kardec então faz uma pergunta que, para a época, qualquer pessoa que você saísse nas ruas de Paris e perguntasse o que é Deus, todo mundo teria uma resposta pronta, porque a igreja ensinava. E era arraigado no imaginário popular esses conceitos. Mas Allan Kardec esvazia-se do seu conhecimento prévio que ele tinha, porque ele era estudado, ele estudava filosofia, ele conhecia os clássicos alemães da filosofia. Ele então não era um leigo no assunto, mas ele se esvazia, ele faz o que propõe Descartes, ele se esvazia do seu pré-conceito e faz uma pergunta como se ele estivesse partindo do nada. O que é Deus? É uma pergunta extraordinária, de profunda repercussão filosófica. E ele vai desenvolver a questão de Deus nas questões seguintes, dentro daquela proposição de que eu não sei o que é, eu quero saber, eu vou analisar pelos critérios racionais, e ele vai então desenvolver a ideia de Deus, que é a ideia espírita, que é a ideia cartesiana, que é a ideia que inspirou também outros pensadores como Teilhard de Chardin, que foi um grande filósofo católico, que apresentou Deus, mas não o Deus católico, não o Deus protestante, não o Deus grego, Deus romano, Deus árabe, ou qualquer que seja, mas um Deus universal, um Deus, conforme disse o Livro dos Espíritos, a causa primeira. Não é nem uma coisa primeira, é a causa, o elemento, a coisa causadora inicial, essa coisa é Deus. Infelizmente, ainda voltando à questão do nosso espiritismo brasileiro, nós trouxemos para o nosso espiritismo brasileiro a noção do Deus católico. Aqui nós cultivamos o Deus católico, que pune, que manda para o umbral. São questões que não cabem na doutrina kardecista. O próprio conceito de umbral, que tem paralelismo com o purgatório, é uma figura de linguagem, mas não um lugar determinado. Apesar de que, dentro da indimensionalidade do mundo espiritual, esse local pode ser circunscrito às percepções ou à concepção que o espírito tenha estando ali.
como ele teria da mesma forma que eles estiverem em qualquer lugar do espaço, porque para o espírito o seu mundo é o seu mundo mental. O seu mundo mental é o seu mundo real. Então nós vamos entender que se nós quisermos entender doutrina espírita, nós temos que passar pelo crivo da razão as questões. Aí nós nos recordamos de que na Revista Espírita de 1863, Allan Kardec fala sobre essa questão da racionalidade e ele faz uma afirmativa interessante. Ele diz que de 3.600 perguntas e respostas, ou mensagens, melhor dizendo, que ele recebera nos cadernos que ele recebia, com as anotações de médiuns de diversos lugares do mundo, da Europa, de 3.600, ele consegue selecionar aquelas que seriam de um interesse geral, apenas 300. E de 300 publicáveis, em torno de 100. Então, ou seja, de 3.600 mensagens recebidas, ele publicaria 100. Diferentemente do que acontece no nosso movimento espírita, que qualquer médium recebe qualquer bobagem e ele publica imediatamente. Porque ele tem ânsia de aparecer, de protagonizar alguma novidade, ou porque ele é um incauto mesmo, ou porque não tem alguém que lhe adverte, olha, não é bem assim. É preciso ter uma racionalidade. E por isso nós estamos enxovalhando o nosso movimento, enxovalhamos já, com uma avalanche imensa de mensagens, de livros apócrifos, anímicos, etc., etc., que não passam pela mínima crítica literária e nem doutrinária. É dessa forma que nós vamos entender a necessidade de selecionar, rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Esse é um preceito kardeciano e é cartesiano, porque é o que René Descartes preconizava. E nós vamos voltar em René Descartes e lembrar que ele disse que as instruções que ele recebera do Espírito de Verdade. Aí nós fazemos um link e nós descobrimos, ou vamos deduzir, que a espiritualidade, os espíritos reveladores, eles não trabalham de sopetão, isso é um trabalho programático. Então nós vamos encontrar 200 anos antes de Kardec, temos Descartes, que vai romper a primeira cortina e ele vai ser inspirado pelo Espírito de Verdade. Quando Allan Kardec aparece no cenário das revelações espíritas, vai aparecer o Espírito que lhe pergunta, qual é o seu nome? Ele diz assim, para ti serei verdade. Era uma confirmação, vamos dizer assim, de uma continuidade de um trabalho, porque sem Descartes não haveria os iluministas. Sem Descartes não haveria os iluministas e não haveria campo propício para que a doutrina espírita pudesse florescer. Porque conforme os próprios espíritos falaram com Kardec depois, está no Livro dos Espíritos, que as revelações, elas atendem ao amadurecimento da humanidade. Enquanto a humanidade permanece na sua infância, ela tem que ser tratada como infância. Como ainda hoje no nosso mundo, como nós somos muito díspares, nós temos espíritos de alto gabarito que reencarnam na Terra para nos ajudar, temos espíritos medianos como nós e temos espíritos ainda muito bastardos, muito primitivos, muito apegados ao animalesco, que aí polulam aí pela sociedade. Nós vemos a cada dia indivíduos que só sabem viver para o sexo e o estômago, mais nada. Todo dia fala em comida e fala em sexo. Todo dia se alimentam desse processo. Porque são criaturas que o seu patamar, ou melhor dizendo, o seu horizonte
de conquistas é muito tacanho. Estão nas fases ainda primitivas da evolução, e ainda que eles nos perturbem a caminhada ou a nossa busca por uma evolução, por um crescimento espiritual, eles estão nesse caldo de cultura, nessa mistura de informações que nós estamos vivendo, eles estão também evoluindo, eles estão também servindo de instrumento para a nossa evolução, porque nós estamos tendo oportunidade de avaliar o que convém e o que não convém, o que é belo, o que é arte, o que é poesia, daquilo que é bastardo, o que é medíocre, o que é ridículo, e nós vamos poder fazer as nossas seleções. Mas nós aprendemos isso porque nós aprendemos a ter a racionalidade. E aí nós vamos encontrar na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar aquela notável frase: fé inabalável, somente o aquela que é capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E Allan Kardec só colocou isso porque ele vivia uma época da razão, do século XIX, em que as pessoas, a sociedade francesa tinha a oportunidade de rebelar-se contra a religião dominante que escravizava, porque antes de Kardec também teve a Revolução Francesa, que promoveu um grande baque no domínio psicológico das massas francesas que exercia o catolicismo, e deu oportunidade para que as pessoas raciocinassem. E ele então lança a sua doutrina no meio onde havia essas sementes suas puderam germinar, e a doutrina pôde se consolidar. Então nós temos que associar que o Espiritismo, ele é só conseguiu ser a doutrina que ele graças ao cartesianismo e outros filósofos também que surgiram na Europa dentro desse período, desde Descartes até Kardec, mas especialmente a Era da Razão fora inaugurada. De modo que a fé nossa inabalável, ela deverá ter os mesmos critérios. Fora disso, nós vamos falar muita bobagem, nós vamos reverberar tanto palavrório que não representa algo que alimente a alma, a busca da sua emancipação espiritual, que é o objetivo precípuo, fundamental da doutrina dos Espíritos: sacar o homem da sua ignorância, da sua animalidade e projetá-lo rumo às estrelas. Muito obrigado.